Na primeira aula do professor João, vimos qual é o sentido da palavra filosofia. O sentido da palavra filosofia tem a ver até com a ideia de Pitágoras, o primeiro grande filósofo, que se considerava amigo da sabedoria. Não aquele que domina o saber, mas aquele que busca, está sempre no caminho da sabedoria. O professor nos falou sobre a presença da filosofia na nossa vida. A filosofia está presente no nosso dia a dia, na maneira de como falamos, nas coisas que nós lemos, nas coisas que nós pensamos. A filosofia é a nossa vida. Aprendemos qual é o papel da filosofia. O papel da filosofia na realidade da nossa sociedade é daquele que tem a marca da ousadia, daquele que questiona, que duvida daquilo que os outros consideram como verdade. É daquele que está sempre numa atitude de vigilância na busca da verdade. Boa aula! Ser eu um homem, nisso compartilho com os outros homens. Ser eu capaz de ver, ouvir, de correr e beber, é o que também fazem todos os animais. Mas eu, ser eu, é apenas meu. Isso pertence a mim e a mais ninguém. A nenhum outro homem, nenhum anjo, nem a Deus. Exceto na medida em que sou idêntico a ele. Martin Heidegger. Olá, meus amigos, minhas amigas. Eu fico aqui imaginando muitos motivos pelos quais você está aí agora sentado estudando. Eu poderia imaginar que você está aí por um gosto pessoal, por uma vontade de estudar mais, ou por uma necessidade, você precisa de um diploma, ou até porque você está aí obrigado por alguém a estudar. Bem, não importa o motivo pelo qual você está aí estudando. O certo é que, a partir de agora, você já não vai ser a mesma pessoa. Não importa se você está numa escola ou fora da escola, você está aprendendo sempre. Você está se modificando sempre. Pois então, o que nós vamos estudar na aula de hoje é exatamente sobre isso. Sobre conhecer, sobre saber mais. O tema da nossa aula de hoje vai ser o conhecimento. O homem é um ser que se pergunta. E se pergunta sobre tudo. Quer saber tudo. E ele pergunta o quê? Pergunta sobre a sua vida, sobre o mundo, sobre as coisas, para entender as coisas do passado e entender as coisas do futuro e aquilo que está em sua volta. Ele se pergunta porque ele quer conhecer mais. E se ele quer conhecer mais, é porque ele não sabe tudo. E se ele não sabe tudo, o que ele faz? Ele se pergunta. Então a pergunta é algo intrínseco, algo que está dentro do próprio ato do conhecimento. E isso acontece em todas as etapas da nossa vida. Desde crianças, nós vivemos nos perguntando. E criança pergunta cada coisa, né? Me lembro que algumas crianças perguntam situações assim. Por que todo junto se escreve separado? E separado se escreve tudo junto. Ou uma criança que chegou e disse o seguinte: Deus nunca morre? Não, Deus nunca morre. Jesus é Deus? Jesus é Deus. E olhando para uma cruz, disse o seguinte: e por que Jesus morreu na cruz? Como é que a gente se explica isso? Ou, à noite, a lua
aparece. E durante o dia ela se esconde aonde? Uma outra situação que a criança pode chegar e imaginar a seguinte cena. Onde é que está o nenê? Perguntando para uma senhora grávida. E ela diz, está aqui, dentro da minha barriga. E quando a senhora toma água, não afoga o nenê? Ou uma outra situação em que a criança pode chegar para a mãe e dizer o seguinte, mãe, o papai dorme com você porque é teu marido ou porque tem medo de dormir sozinho? São situações engraçadas que as crianças, interessantes, que nos provocam dia a dia. Isso para mostrar que vivemos nos perguntando sempre, a todo instante. E se nós estamos nos perguntando, é porque nós estamos sempre na frente de um objeto. Sempre estamos a cada momento na frente de um objeto. Ou nós vemos esse objeto, ou imaginamos esse objeto. No entanto, sempre quando nós estamos frente a um objeto, nós tomamos duas atitudes. A primeira, se nós sabemos o que é aquele objeto, estamos em equilíbrio, nos tranquilizamos. Porque conhecemos o objeto, sabemos, por exemplo, como ele funciona, de onde ele veio, para que serve. No entanto, se perante um objeto nós não sabemos o que ele é, entramos em desequilíbrio. E equilíbrio, desequilíbrio são situações que nós temos a todo momento. Toda a nossa vida é uma busca constante do equilíbrio. Equilíbrio é tudo na vida. Tanto que nós costumamos dizer, puxa, aquela pessoa é uma pessoa equilibrada. Ou dizemos o seguinte, quando você tomar uma decisão, esteja sempre equilibrado. A busca do equilíbrio é uma constante desde os primeiros homens até a vida eterna. Sempre vamos buscar o equilíbrio. E as situações de equilíbrio são as situações do dia a dia. Nós sempre encontramos confrontos, contradições, bem, mal, guerra, paz, amor, ódio, corpo, alma. O nosso próprio corpo, sempre procuramos mantê-lo em equilíbrio. Quando todas as funções do nosso corpo funcionam bem, estamos em equilíbrio. Quando alguma coisa no nosso corpo não está bem, acontece o desequilíbrio. Então a situação é sempre essa. Vamos imaginar que o nosso corpo está em equilíbrio. Todas as funções do nosso organismo funcionam bem. Nos sentimos bem, trabalhamos com vontade, nos divertimos, a nossa vida corre muito bem. Em outras situações, por exemplo, alguma parte do nosso corpo, algum órgão do nosso corpo não está funcionando direito, ficamos doentes. Aí nós entramos em desequilíbrio. E o que fazemos nessa situação? Procuramos um médico e o médico nos receita um remédio. E o remédio vai servir para quê? O remédio vai servir para que nós nos coloquemos de novo em equilíbrio. Algumas outras pessoas mais desavisadas, que não gostam de ir ao médico, gostam de receitar-se remédios, podem provocar um desequilíbrio sem saber. Por exemplo, o meu corpo está em equilíbrio. Porque um vizinho falou, porque a sogra falou, porque a mãe falou, tomei um remédio. E o remédio me provocou um desequilíbrio. O que eu vou ter que fazer? De novo ir ao médico, tomar um outro remédio para estar em equilíbrio. Então essa situação de equilíbrio, desequilíbrio, é uma situação que nós vivemos a todo instante. Porque é aquilo que nós precisamos fazer para conhecer mais. Um detalhe que eu quero chamar a atenção de vocês é que conhecer é uma ação entre o sujeito e o objeto. Eu digo uma ação porque os dois, tanto o sujeito como o objeto, no ato do conhecimento, estão um interagindo com o outro. O sujeito se posta para conhecer o objeto. Ele leva consigo suas características, suas potencialidades, a sua história da vida em direção ao objeto. Ele quer conhecer. E o objeto não está lá também parado, fixo. Não, ele também mostra as suas características, as suas potencialidades. Conhecer é sempre uma ação. Como o homem conhece? Isto é, onde está o conhecimento? O conhecimento está na resposta. A resposta é o conhecimento. A verdade,
o conhecimento é a resposta que eu tanto busquei. Se é uma resposta, portanto, eu vou estar equilibrado, porque agora sim eu vou ter um conhecimento a mais. Mas eu acredito que ainda uma das suas perguntas seja esta: como o homem conhece? Como ele imagina conhecer todas as coisas? Como é que ele passou a dar nome às coisas? Como é que ele passou a adquirir os conhecimentos para poder dominar a natureza, que é muito mais soberana, que é muito mais forte do que ele? Então agora, vamos criar uma cena. Vamos imaginar um homem que tenha um prazer especial em olhar as estrelas. Toda noite, deita-se na relva e acompanha as estrelas. Vamos acompanhar aqui no globo para imaginar como que o homem realiza esse conhecimento. Vamos imaginar que ele esteja por aqui e que a estrela que ele conheceu, que passou a brilhar, sejam os seus olhos agora. Ele se encantou com a luz que vem daquela estrela e toda noite ele passa a acompanhar aquela estrela. Só que ele não sabe que a Terra gira no movimento de rotação e a estrela está lá, nos seus olhos. E chegou um determinado tempo em que ele não enxerga, não vê mais a sua estrela. E imagina, pelos seus conhecimentos, que a estrela desapareceu. No entanto, a Terra continua girando e ele toda noite esperando a estrela, até que está aqui e os seus olhos brilham de novo e ele encontrou a sua estrela querida. E por um certo tempo ele vai acompanhar a estrela no céu até que ela desapareça de novo. É claro que pelos conhecimentos que ele tem, ele imagina que é o sol que passa pela sua cabeça, é a lua que durante o dia se esconde em algum lugar. São os conhecimentos precários científicos que ele tem. No entanto, isso, observando a natureza, ele passa a ter um conhecimento, por exemplo, em controlar e dominar o tempo. Ele já domina desde que a estrela aparece. Até o momento que ela desaparece, ele criou um critério de tempo e usa isso para a sua vida. Assim como ele observou que a lua aparece no céu de diferentes modos, que nós conhecemos as diferentes fases da lua, e criou um critério de tempo. Da lua cheia até aparecer a próxima lua cheia, passaram-se tantos dias. Então, ele conheceu uma realidade observando a natureza. Então, o homem, durante toda a sua vida, foi observando, analisando e buscando conhecimento. Agora, existem diferentes modos de conhecer o mundo. Nós vamos analisar agora quais são esses modos, os modos do conhecimento, as várias formas de conhecer. Nós temos, por exemplo, conhecimento mitológico, temos o conhecimento do senso comum, temos o conhecimento científico e o conhecimento filosófico. Cada um desses conhecimentos com suas características próprias, com seus métodos próprios. Vamos analisar o primeiro? O primeiro é o conhecimento mitológico. Conhecimento mitológico é um conhecimento muito interessante de se estudar. Ele nasceu a partir das religiões. As religiões foram as primeiras tentativas de explicar o que estava acontecendo no mundo. As religiões tinham as suas festas, os seus rituais, as suas cerimônias, e isso ia passando de geração em geração na forma de um mito. Mitos são histórias de deuses, né, que têm uma finalidade principal, que é explicar a vida. Explicar por que a vida é assim e não de outro jeito. Explicar tudo o que acontece ao nosso redor. Um dos mitos que eu tenho um gosto pessoal é o mito de Thor. Esse mito nasceu na região da Escandinávia, no país da Noruega, lá na Europa. Thor era um personagem mitológico, um deus, que vivia passeando pelo céu, uma carruagem puxada por 2 bodes. E ele tinha um martelo que lhe dava um imenso poder. Esse martelo
provocava os raios e provocava o trovão. E o raio e o trovão provocavam a chuva. Observando a natureza, o homem primitivo que tinha e conhecia esse mito, fazia a seguinte realidade e concluía que Thor é o deus da fertilidade. Por quê? Porque ele faz perguntas e buscando as respostas. Uma das perguntas que ele se fazia é: por que chove? Ora, chove porque Thor brande seu martelo, que provoca o raio, que provoca o trovão, que faz cair a chuva. Observando a natureza, os homens faziam outra pergunta: por que as gramíneas, por que as árvores brotam, crescem? Ora, elas crescem por causa da chuva. E a chuva existe por causa do raio, do trovão, que existe por causa de Thor. Thor, então, é o deus da fertilidade. No entanto, Thor não tem a existência só por causa da chuva ou de fazer brotarem as coisas. Não, Thor tinha uma outra missão. E a missão era o seguinte: quem cultuava esse deus eram os vikings. E para eles, o mundo era uma grande ilha. E eles moravam dentro dessa ilha. E nesta ilha, tudo era perfeito. Quem morasse fora da ilha, morava num mundo externo. Dentro da ilha existia uma harmonia. Fora da ilha existia desarmonia. Portanto, na ilha estava o bem, fora da ilha o mal, representado na figura dessa mitologia pelos Trolls. É claro que nessa luta entre o bem, protegido por Thor, e o mal dos Trolls, o homem não poderia ficar meramente impassível, ficando somente observando a luta. Não. Os vikings queriam participar dessa luta. Eles precisavam ajudar o seu deus predileto, Thor. E por isso, a ajuda que os homens davam nasciam através das cerimônias, dos ritos. Esta era a forma pela qual eles poderiam ajudar Thor. Claro que Thor, por ser um deus, não precisava de tanta ajuda assim dos homens, mas eles queriam participar. Até porque Thor era muito poderoso, principalmente por causa do seu martelo. Ele, quando vislumbrava, via um dos Trolls, atirava o seu martelo, o matava. E o martelo não se perdia, ele voltava para Thor como se fosse um bumerangue. Claro que a proteção especial de Thor àquele grupo dos vikings tinha a finalidade de proteção e de manter afastado sempre o perigo. Agora, como todo mito, como toda lenda, os Trolls não perdiam sempre, não. Eles tinham alguma chance também de vencer. A sua chance consistia no seguinte: raptar Freyja, a deusa da fertilidade. Caso eles conseguissem fazer isso, o mundo teria uma seca permanente. E além do mais, como ela também era a deusa da fertilidade, as mulheres não iriam dar à luz mais. E assim não nasceriam mais homens e nem mulheres, e tudo se acabaria. Essa era a chance que os Trolls tinham de vencer. Claro que todo mito sempre tem uma cena especial, uma historinha especial sobre Thor. E essa eu vou contar para vocês, só que depois do nosso intervalo. Nas mitologias existem muitas cenas, histórias que envolvem os deuses. E nós vamos tratar agora de uma dessas histórias que envolve o personagem Thor, para depois tirar algumas conclusões sobre o conhecimento mitológico. Então a história é a seguinte: Thor estava dormindo e o seu martelo foi roubado. E você já pode imaginar que, sem o martelo, Thor não tem poder. Ele acordou, ficou louco de raiva,
procurou o seu martelo por todos os lugares, não encontrou. Chamou Loki e os dois decidiram que iriam até a terra de Freyja, pedir para que ela emprestasse as suas asas para que eles pudessem voar até o reino dos Trolls, para ver se não foram eles que acabaram roubando o martelo de Thor. No entanto, quando eles chegaram na terra de Freyja, tiveram uma grande surpresa. Quem estava lá esperando por eles era Thrym, o rei dos Trolls. Que garboso, muito alegre, muito festivo, zombou de Thor. Até porque ele podia zombar, porque Thor estava sem o seu martelo, não poderia atingi-lo. E fez um desafio para Thor, dizendo o seguinte: eu roubei o seu martelo e enterrei a 5 quilômetros abaixo da terra, e não tem como ele voltar para suas mãos. Somente devolverei o martelo se você permitir que eu me case com Freyja. A situação de Thor ficou terrível. Se ele não tem o martelo, não tem poder. E se ele entregar Freyja aos inimigos, haverá uma seca permanente, as mulheres se tornarão estéreis e o mundo vai se acabar. Situação terrível de Thor. No entanto, na mitologia, os deuses não têm somente poder de algum instrumento, eles são também inteligentes, são astutos. E é isso que acontece. Thor vai criar, junto com Loki, um ardil, uma armadilha para Thrym. Faz o seguinte: ele, meio que a contragosto, se veste de mulher, coloca 2 pedras imitando os seios, coloca um véu sobre o seu rosto, coloca uma roupa em Loki de mulher, para que ela seja a sua dama de companhia, e os dois se dirigem para o reino dos Trolls. Chegando lá, o rei Thrym ficou feliz, imaginando que é Freyja que chegou, e manda preparar um grande banquete. Thor, no banquete, esqueceu-se de que era ou deveria fingir que era uma mulher, e simplesmente fez o seguinte: acompanhe. Ele comeu um boi inteiro, mais 8 salmões, e bebeu 3 barris de cerveja. Haja estômago para tudo isso, mas não vamos nos esquecer que ele era um deus. Thrym ficou assustado e imaginou se tratar de um golpe. Loki imediatamente veio socorrer a situação e disse para Thrym: não se assuste não, é que Freyja, muito angustiada, muito nervosa para casar-se com você, ficou 7 dias em jejum, 7 dias sem comer, por isso que ela está com essa fome toda. Thrym acreditou na história e cumpriu a sua promessa. Mandou desenterrar o martelo de Thor e colocar no colo da noiva. Aí você já pode imaginar como é que foi a cena. Thor, de posse do seu martelo, matou todos os Trolls, salvou o reino. Pois bem, este é um dos episódios do mito de Thor, da luta entre o bem e o mal. E essa história, como pano de fundo, vai nos fazer agora entender algumas conclusões. E podemos concluir, primeiramente, que o conhecimento mitológico é um conhecimento mágico. Quando nós falamos que é um conhecimento mágico, significa que é uma maneira que o homem tem de entender a natureza, tentar explicar as coisas que acontecem. Por exemplo, as estações do ano podem muito bem ser entendidas dentro desse mito. Por exemplo, o inverno, no período do inverno, Thor está sem o seu martelo. No período da primavera, ele recupera o seu martelo. Podemos imaginar também a situação de que o homem quer participar dessa luta, quer ajudar Thor. Então, num período, por exemplo, de seca, vamos imaginar a cena de que alguém lá da aldeia se vista de mulher, coloque 2 pedras imitando os seios, e um outro personagem imite a figura de Loki, e a luta contra os Trolls. Quer dizer, eles encenam aquele episódio do mito, que é uma forma que eles têm de ajudar Thor para vencer o mal. Então, o conhecimento mitológico tem essa característica de ser um conhecimento mágico. É uma tentativa de encontrar uma resposta para as coisas que acontecem no dia a dia.
Uma outra característica do conhecimento é que ele busca ser, embora sem ser um conhecimento científico, sem ter uma finalidade propriamente de entender cientificamente a natureza, é uma maneira de dar segurança e conforto. Ora, quem não quer segurança e conforto para a vida? Todos querem. E só terão isso quando o Deus proteger. Uma outra característica é de afastar o mal e atrair o bem. É uma maneira que eu estou tendo de estudar a origem do bem, a origem do mal. Esta é a forma que o conhecimento mitológico tem para entender as coisas. É claro que na nossa realidade nós podemos entender que o conhecimento mitológico é uma coisa do passado. Essas histórias de deuses aconteceram lá e não acontecem hoje. Eu vou dizer a você que o mito existe hoje. Que o homem moderno, ele não é somente razão, ele também é sentimento, ele também é emoção, e ele também tem os seus mitos, ele também tem os seus deuses. Por exemplo, se analisarmos a nossa vida do dia a dia, nós podemos encontrar seres mitológicos nas revistas em quadrinhos, nos super-heróis, que se transformam em mitos, se transformam em deuses. Nós temos os mitos, por exemplo, nos filmes. Quantos são os personagens tipo Rambo, Super-Homem, James Bond, que sempre defendem o bem e vencem o mal. Eles são heróis, super-heróis. Nós temos personagens mitológicos nos filmes onde aparecem os justiceiros, aqueles que defendem a justiça, defendem para que nós tenhamos paz, segurança e conforto. Nós podemos encontrar o mito, por exemplo, hoje em dia, nas novelas. E numa novela sempre é colocado que o casamento é o ideal para todo jovem e que o casamento é a solução para todos os problemas, tanto que toda novela sempre termina num casamento ou em vários casamentos. O casamento é a solução. Então o casamento passa a ser um mito. No nosso dia a dia, nas nossas festas, também existem rituais mitológicos. Por exemplo, festas de formatura, até nos trotes de vestibular, passa a ser um rito, uma cerimônia. Festas de 15 anos, festas do Ano Novo, da passagem do Ano Novo, todas são cerimônias, todas festas para se comemorar algum rito. São maneiras que o homem moderno tem para dizer que os seus mitos existem. Existem os mitos nos personagens famosos de televisão, de rádio, de artistas, que com suas belas figuras conseguem sempre ter sucesso. Então, meus amigos, conhecimento mitológico é uma forma de conhecer, simples, precária, mas é uma forma que o homem encontrou para poder entender a realidade que o cerca. O segundo tipo de conhecimento é conhecimento do senso comum. Este conhecimento, para que você possa entender, eu vou dar um exemplo. Conta-se biblicamente, embora um personagem real, que Salomão, o rei de Israel, era um rei muito inteligente, extremamente inteligente. Claro que muitas pessoas, por causa disso, desafiaram a sua inteligência. E foi isso que uma rainha fez. A rainha de Sabá mandou os seus artesãos fazerem uma flor, mas que ela fosse tão perfeita quanto uma verdadeira. Na posse dessa flor falsa, com uma aparência quase que real, dirigiu-se ao rei Salomão e disse o seguinte: Rei, na sua grande sabedoria, na sua suprema inteligência, me diga, qual das duas flores é a falsa e qual é a verdadeira? Salomão experimentou olhar pela cor, os seus sentidos, iguais. O aroma de cada uma delas, perfeitamente iguais. A textura de cada uma delas, idênticas. Os ramos, as folhas, tudo igual.
Não havia como diferenciar uma flor falsa de uma flor verdadeira. Mas ele era um rei inteligente. O que ele fez? Pediu para que um dos seus servos abrisse a janela. Todo mundo se espantou com essa decisão e, num minuto, ele disse, tomando uma das flores das mãos da rainha, disse: esta é a flor verdadeira. Ela concordou, parabenizou o rei Salomão, dizendo: parabéns, você acertou, esta é a flor verdadeira. Mas você poderia me contar como é que você descobriu isso? O rei Salomão disse o seguinte: quando eu estava pensando, eu olhei pela janela e vi uma abelha tentando entrar pela janela. E ao pedir que o servo abrisse a janela, a abelha, vocês perceberam, voou sobre uma flor, não ficou muito tempo ali. Voou para outra flor e ali se alojou. Obviamente, na flor que ela gostou, se alojou, é a flor verdadeira. O que tem a ver essa história com o conhecimento do senso comum? O conhecimento do senso comum é o conhecimento dos nossos sentidos. A própria palavra diz senso comum. Claro que ainda é um conhecimento não verdadeiro, não completo, ele não é crítico, ele é fragmentado, mas é uma forma de conhecer. Esse conhecimento, basicamente, tem algumas características que nós vamos analisar agora. Primeira característica, é um conhecimento espontâneo. Isto é, surge imediatamente. É o conhecimento que os nossos sentidos nos dão. Imediatamente eu sinto frio, sinto calor, tenho uma sensação ao ver o seu olhar. São sensações imediatas. É um conhecimento espontâneo, rápido. Uma outra característica que é a primeira compreensão do mundo. Sempre quando eu olho, observo, uso os meus sentidos, é uma compreensão que eu tenho do mundo. Então, conhecimento já rápido, imediato, de compreender o mundo do jeito que ele é. Outra característica é que esse conhecimento, ou do senso comum, é baseado na experiência. Isto é, daquilo que eu observo, daquilo que eu vejo, daquilo que eu sinto. A própria experiência da vida me dá o conhecimento. Ele é irreal ainda, pequeno ainda, mas é uma forma de conhecer. Uma outra característica é que esse conhecimento é subjetivo. Isto é uma interpretação pessoal minha. Não é um dado objetivo da realidade, é uma interpretação. Aí pode ser perigoso, né? Porque eu posso ter certas ideias, certos preconceitos que podem me atrapalhar na análise. Por isso que nós dizemos que o conhecimento do senso comum é subjetivo, ele é de opinião pessoal. Uma outra característica é de que ele é generalizado, isto é, um conhecimento se expande para os outros, para tudo. Isso pode ser perigoso, porque eu posso entender dessa maneira de que um fato representa todos os outros fatos. Não, alguém assaltou um banco, saiu e foi assassinado. Vou dizer, generalizando, que todas as pessoas do mundo que assaltam um banco vão ser assassinadas. Não tem nada a ver com isso. Essa é uma situação que não tem nada a ver com a generalização. Por isso que o conhecimento do senso comum pode ser perigoso nesse aspecto. Uma outra característica é a relação causa e efeito. Isto é, onde há fumaça, há fogo. Isso todo mundo diz, mas será que é verdade? Enquanto não existir a verdade, tudo passa a ser uma conjectura, uma mera análise superficial. Esta é a característica do senso comum. Analisar tudo como se fosse da causa provém um efeito. Uma outra característica é entender a ciência como uma magia. E isso a televisão, por exemplo, faz muito quando mostra uma nova descoberta científica. Entende isso como fruto de magia. Não é magia, é fruto de muito trabalho, de trabalho assíduo, de muita pesquisa. Ciência é uma coisa muito séria e não fruto de uma mera magia ou de um ato mágico, como se fosse um conhecimento mitológico. E por fim, a última característica que podemos apontar do conhecimento do senso comum é de que ele pode trabalhar em cima do preconceito. E vocês sabem, nós todos sabemos, que o preconceito é uma coisa perigosa.
porque significa que sempre quando vou analisar uma situação, eu já estou com preconceitos na minha mente. Isso atrapalha a análise do conhecimento. Este é, portanto, o conhecimento do senso comum. Na aula de hoje, nós analisamos então esses dois tipos de conhecimento. O conhecimento mitológico, que é uma maneira de interpretar o mundo, válida, mas ainda superficial, e o conhecimento do senso comum, que também é um conhecimento muito superficial, que é preciso aprofundar muito mais ainda. Na próxima aula, nós vamos ver outros dois tipos de conhecimento. O conhecimento científico, que é sério, que busca um método, e o conhecimento filosófico, que tem um caminho próprio, específico, usando até dos outros tipos de conhecimento. E que você vai perceber também que é muito interessante. Gostaria agora de deixar uma tarefa para você estudar. Você vai fazer o seguinte. Procure nos livros ou conversando com outras pessoas. Eu quero que você encontre histórias, mitos de diversos povos. Todos os povos têm suas lendas e seus mitos. Quero que você pegue um deles, analise para ver quais são ali dentro do mito, quais são os conhecimentos que o homem buscava para entender o mundo. Você vai descobrir histórias lindíssimas, mitos até da nossa própria cultura ou de outras culturas. Mas procure, analise um mito. Veja a história que ele tem e quais são os conhecimentos que ali estavam sendo buscados. Você vai se surpreender e vai adorar fazer esse estudo. E espero você na próxima aula. E por isso que deixo um grande abraço. O professor João nos falou na aula de hoje que o homem é um ser que busca o conhecimento. O homem é um ser que se pergunta, está sempre pronto para conhecer mais. Aprendemos que o conhecimento acontece entre o sujeito que conhece e o objeto que se torna conhecido. Esse aspecto da relação entre sujeito e objeto é sempre uma ação, não existe nada parado. Tudo está em movimento para conhecer e ser conhecido. Vimos que existem várias formas de conhecer. O conhecimento mitológico, o conhecimento do senso comum, o conhecimento científico e o conhecimento filosófico. Até a próxima!